Continuando as características dos átomos, eu tenho um outro fenômeno que é a isobaria. Tá? Então, os átomos são isóbaros. O que é isóbaro? É o fato de dois ou mais átomos apresentarem mesmo número de massa e número atômico diferente. Mesmo número de massa e números atômicos diferentes. Então, vamos comparar 3 átomos. Vamos pegar o cálcio, tem número de massa 40 e número atômico 20. Potássio, número atômico 19, número de massa 40. Argônio, a massa dele é 40 e o número atômico é 18. Veja, número atômico diferente, portanto, são átomos diferentes, são elementos químicos diferentes, porém, o número de massa é o mesmo. Toda vez que eu tiver esse tipo de coisa, eu estou diante de isóbaros. Muito bom. Isótonos. O que são isótonos? São átomos cujo número de massa diferente, número atômico diferente. A única coisa igual, número de nêutrons. Um exemplozinho aqui, eu tenho magnésio. O número atômico do magnésio é 12. O número de massa do magnésio, 26. Silício. Número atômico do silício, 14. 28 é o número de massa. Aparentemente não tem nada igual. Mas só que se eu fizer 26 menos 12, eu arrumo 14, que é o número de nêutrons. Fizer 28 menos 14, obtém 14, que é o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons dentro desses dois átomos são os mesmos. Portanto, eles são isótonos. Tá? Veja, fazer um comentário aqui. O prefixo iso quer dizer igual ou mesmo. Né? Na ciência, você tem muitos prefixos gregos e latinos, sufixos gregos e latinos, e mesmo palavras inteiras de origem grega e latina, porque a ciência ela começou remotamente, começou quando a língua oficial era o grego e o latino, a língua que se falava, que se usava no mundo de então era o grego e latino. Por isso tem tanta referência à língua grega e ao latim. Tá? Então, veja, só para entender um pouco melhor essa questão, olha só, isotopo, isótopo, iso é igual ao mesmo. Só que topos quer dizer lugar. Então, quer dizer que isótopo é um átomo que ocupa o mesmo lugar na tabela periódica. Ou seja, é o mesmo elemento químico. Tá? Outro, isóbaro. Isóbaro é baros, quer dizer massa ou peso. Ou seja, tem o mesmo peso, de fato. Isóbaro tem o mesmo peso. Que lembra que as partículas eu vou desprezar o elétron. Então é como se a massa, o peso do átomo estivesse todo concentrado no núcleo. Então eu posso dizer que em termos de peso, veja que eu estou colocando entre aspas, que não é bem peso, mas é a massa dele, é a mesma aqui para os três. Tá? Então eles têm a mesma massa, o mesmo peso. Tá? Isótono, tônus quer dizer nêutron. Portanto, mesmo nêutron, que é o que ficou evidenciado aqui. Tá? Então, esse prefixo iso quer dizer mesmo ou igual. Veja só, o que será que significa isoeletrônico? Eletrônico, elétron. Iso. Elétron, mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tiver duas entidades químicas que têm a mesma quantidade de elétrons, eu posso dizer que elas são isoeletrônicas. Tá? Veja, o que seria a palavra isocromia? Sabendo que cromos, cromia é cor, então seriam
objetos que possuem a mesma cor, isocromia. Tá? Então, guardem que iso é igual, mesmo. Agora, fazer um pequeno comentário acerca de por que alguns elementos químicos têm um símbolo que aparentemente não tem nada a ver com o nome que a gente usa hoje. Seguinte, alguns elementos químicos são conhecidos do homem há muito tempo, né? Então, às vezes, por tradição histórica, mantém-se não o nome, mas a referência historicamente a coisas até de antes de Cristo. Tá? Então, veja só, é o caso aqui do sódio. Por que o sódio não tem símbolo SO? Por quê? O nome do elemento não é necessariamente ligado ao que está em português. Tá? O nome do elemento sódio, o símbolo do elemento sódio é Na. Por quê? Vem de natrium, que era como era conhecido o sódio lá na época dos romanos, há muito tempo atrás. Natrium, Na. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Veja, potássio. Por que potássio não é PO? Não é PO porque o potássio era chamado de cálium. Portanto, nada mais justo chamá-lo ou simbolizá-lo com a letra K. Veja, prata. Por que prata não é PR? Porque prata também é muito antigo, o conhecimento da prata, e ela, nesse passado remoto, era chamada de argentum. Então, nada mais lógico do que ser chamada de argento. Veja que a raiz argentum para prata é a mesma que a Argentina. Tá? E por quê? Porque na Argentina tinha muitas minas de prata. Tá? Veja, ouro é aurum lá no passado. Portanto, nada mais justo que AU. Tá? Então, aurum, AU, para o ouro. E assim, uma série de outros elementos químicos, cujo nome e, portanto, símbolo, se perde aí no contexto da história. Tá bom? Então, é essa a informação que eu queria passar para vocês agora. Tá? Aí eu vou explicar mais algumas outras coisas e vamos avançando no nosso curso de Química.